Shalom, meus amados e queridos irmãos, ouvintes, participantes aqui da página. Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer, uma alegria muito grande poder novamente estar aqui e transmitir esta mensagem aos queridos e amados que sempre acompanham o meu trabalho. Nesta noite, meus queridos irmãos, eu gostaria de comentar com vocês sobre um personagem das Escrituras. Vamos fazer aqui uma pequena série de estudo comentando sobre este personagem que tem uma semelhança enorme ao contexto político, o cenário da época dele é muito parecido com tudo aquilo que está acontecendo e que estamos vivendo da nossa nação. Participe comigo aqui hoje, e não somente hoje, mas participe também outros dias que nós vamos fazer. Eu pretendo fazer amanhã também e possivelmente terminar depois de amanhã. Vamos fazer uma série aqui deste livro de pelo menos 3 estudos, aonde você vai aprender muitas coisas. Você será abençoado e beneficiado pela oração e pela exposição, pelo ensinamento das Escrituras, que com certeza absoluta haverá de enriquecer você de uma forma maravilhosa e que trará para você muitos esclarecimentos. A começar pelo texto que eu vou ler deste livro, você já vai ver uma semelhança grande com tudo aquilo que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Olha o que ele escreveu lá naquela época e que tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Capítulo 4 do livro dele, versículo 1, diz assim: Ouça a palavra de Adonai, povo de Israel. Então, Oséias era um profeta israelita e ele estava dirigindo a mensagem inspirada pelo Espírito, pela Rua HaKodesh, Espírito do Santo, à nação de Israel, ao povo de Israel. Ouça o que Adonai diz, povo de Israel, pois Adonai possui uma acusação contra os habitantes da terra. Não há verdade, amor fiel, ou conhecimento de Elohim, de Deus, na terra. Apenas xingamentos, mentiras, assassinatos, roubos e adultérios. Olha a descrição que ele faz aqui neste texto, hein, irmãos? Ele descreve aqui o contexto social, político e espiritual das pessoas naquela época. Isso há 750 anos aproximadamente antes de Yeshua, o nosso Salvador, que a grande maioria chama de Jesus, ter nascido. Continuando. Olha bem. Eles ultrapassaram todos os limites com um crime de sangue seguido-se a outro. Por isso a terra lamenta, e toda a vida ali se abate. Também os animais selvagens, os pássaros do céu e até o peixe do mar é removido.
Então, olha bem, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele vem descrever um contexto de muitos conflitos, muitos pecados, onde o amor era infiel, conforme diz aqui na Bíblia, e não havia amor sincero, real, leal, e só existia apenas xingamentos, mentiras, assassinatos, roubos e adultérios. Era como que se ele tivesse tirado um raio-x do nosso Brasil e do nosso mundo dos dias de hoje e estampado, exposto aqui, apenas dentro deste versículo. Então, somente por este texto que nós lemos aqui, você já pode compreender que a semelhança dos dias de Oséias, nós conhecemos como Oséias, mas o nome dele mesmo era Roshea, com H, né? O hebraico translitera, ele é transliterado com H. Ele se chamava Roshea. Era filho de Benri. E ele exerceu seu ofício profético entre os anos 750 a 730 antes do nascimento do nosso Salvador Yeshua. Então, se nós estamos no ano 2023, né, do calendário gregoriano, mais os 750 anos do que consta, né, da época do nascimento do Salvador, para ele, então, pode-se se dizer que quase que 3.000 anos atrás, né? Aproximadamente quase 3.000 anos atrás. Então ele escreveu o livro que faz parte dos 66 livros que existem dentro da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos, né, como Oséias, né, o livro de Oséias. Então ele escreveu dentro desta época, nestes anos, aquilo que nós conhecemos como o livro de Oséias. E ele escreveu tudo aquilo que nós temos aqui, irmãos, o seu ministério profético, a sua atividade profética. Ele desempenhou o seu ofício profético nos reinados dos reis. Vamos lá. Uziá, que nós chamamos de Uzias. No tempo também do rei, que nós conhecemos como Jotão e Yotam. Ahaz, que é Acás. E Ezequias. Então, no governo destes reis, Uzias, Jotão, Acás e também Ezequias, ele desempenhou o seu ministério profético. Ele desempenhou as suas atividades proféticas. E a época, meus queridos, a época de Roshea, de Oséias, era uma época, irmãos, de muitos conflitos, de muitos problemas sociais, de muita idolatria, de muito paganismo, aonde o povo do Eterno, o povo de Deus, povo escolhido, ele tinha tido um declínio espiritual.
E é uma coisa, meus queridos irmãos, impressionante. A história de Israel mostra que todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que a nação de Israel estreitava a sua comunhão com o Eterno, obedecia os mandamentos, as instruções, os ensinamentos do Eterno, dados pelo Eterno a o povo de Israel pelas mãos de Moisés. Toda vez que este povo se inclinava a obedecer, o povo tinha, irmãos, paz, prosperidade, saúde e muita bonança. Mas todas as vezes que o povo declinava espiritualmente, declinava moralmente e passava a transgredir os ensinamentos, os mandamentos do Eterno, aí, meus irmãos, a coisa complicava. Todas as vezes que o povo esquecia-se das leis, das instruções do Eterno e se envolvia demasiadamente com o pecado, adotando deuses pagãos feitos pelas suas próprias mãos, prestando culto a estes deuses, se envolvendo com a corrupção, com o suborno, com a mentira. Todas as vezes que o povo tinha este declínio moral, espiritual e social, o povo, meus irmãos, ele tinha graves e grandes problemas. E não é diferente conosco, irmãos, nos dias de hoje. Também funciona para todo o povo do Eterno, todo o povo de Deus também nos dias de hoje. Então, tudo que está escrito dentro das Escrituras, irmãos, de Gênesis até Apocalipse, não está escrito à toa. Está aqui por um motivo. E o livro de Oséias, ele tem uma semelhança gigantesca, enorme, com tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu te pergunto, os nossos dias são diferentes dos dias de Oséias? Não. Vamos ler novamente? Capítulo 4, lendo em outra versão da Bíblia. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha bem, hein? O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra por causa do estilo de vida profano adotado pelo povo. Pelo fato do povo se apartar das leis do Eterno, dos ensinamentos do Eterno, dos caminhos propostos pelo Eterno, para o povo neles andar. Pelo povo ter se desviado e distanciado do Eterno, então estabelece-se uma contenda entre o próprio Eterno Criador e o seu povo escolhido. E meus irmãos, esta é a realidade conosco nos dias de hoje. Continuando. Porque nela, ou seja, na terra, não há verdade e nem amor. Amor verdadeiro. Amor sincero. Amor real. Amor legítimo. Não há
nem verdade, nem amor, nem conhecimento de Adonai, nem conhecimento de Deus. Olha bem, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. De maneira, irmão, que isso afeta até mesmo os animais. Olha bem o que está escrito aqui no versos 3. Por isso a terra está de luto. A natureza sofre por consequência do pecado do ser humano. E todo o que mora nela desfalece, inclusive os animais. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar são arrancados ou neles não permanecem. Então, os dias de Oséias e Roxeá eram dias conturbados, semelhante aos nossos. Continuando. Então, meus irmãos, olha bem, ao longo do próspero governo de Jeroboão, ele desempenhou ali então o seu ministério. Ainda não havia terminado quando este profeta começou a sua atividade. Na sua pregação, fez frequentes alusões à situação política do reino do norte, que era Samaria. Tais alusões de difícil interpretação, algumas vezes são, em outros momentos, um anúncio claro do desastre ao qual se encaminhava o país, do inevitável desfecho que lhe sobreviria com a queda de Samaria, a qual foi arrasada no ano 712 antes do nascimento de Yeshua. Então, Oséias, ele desempenhou o seu ministério entre os anos 750 e 730, fez fortes anúncios proféticos do desastre que estava por vir sobre o reino do norte, porque naquela época já tinha tido uma divisão em Israel. Israel já não era mais as 12 tribos coesas. Existia a parte do norte e a parte do sul. 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro. Israel, tinha se dividido. Era 12 tribos. Então ficou reino do norte e reino do sul. Com 2 reis, cada um administrando um desses 2 setores. Então ele profetizou, meus irmãos, um desastre. Profetizou que viria um tempo, fez alusão a um tempo, irmãos, de muita dificuldade. Um desastre total, uma guerra. E isso veio a ocorrer no ano 712 com a invasão do exército assírio a Samaria, ao reino de Samaria. Então, queridos, o que dizer dos nossos dias? O que dizer do nosso cenário dos dias de hoje? O que dizer dos últimos acontecimentos da nossa nação? Aqui na nossa nação. Com certeza, para alguns poucos, foram acontecimentos esperados e desejados. Mas para a grande maioria, foi um acontecimento trágico, inesperado e indesejável. Mas veio a acontecer. E geralmente, isso acontece, meus queridos irmãos, quando
o homem sai dos trilhos, quando a nação sai dos trilhos, quando as pessoas se esquecem do eterno, quando as pessoas se esquecem, já não tem mais conhecimento, não vive mais debaixo das instruções do Todo-Poderoso. Aí ele permite que acontece algo pior, algo mais forte, que exércitos inimigos venham entrar, que o inimigo tome conta, que governos perversos tomem conta, para que as pessoas, o seu povo, aqueles a que ele escolheu, a quem ele escolheu, venham a se despertar. E as pessoas venham a ter a humildade de deixar de lado seus egoísmos, sua idolatria, sua mentira, seu suborno, suas concupiscências, seus pecados, seus erros, suas falhas, e retornem para o Todo-Poderoso em pleno arrependimento, buscando a face dele com jejum, humilhação, arrependimento sincero, chamado em hebraico de techuvá, retornando às origens de resgate aos ensinamentos e prática deixadas por Deus para o seu povo. Era exatamente por isso que o Todo-Poderoso estava, meus queridos e amados ouvintes, que estão participando e que haverão de assistir posteriormente este shiur, que significa estudo. Era assim que estavam eles vivendo naquela época. Foi por isso que o Eterno permitiu que acontecesse muitas dificuldades com eles, sobreviesse a guerra, eles viessem a ser cativo, ficar cativo do exército assírio, dos inimigos assírios daquela época. Às vezes, irmãos, muitas pessoas estão se perguntando nos dias de hoje, por que nós estamos enfrentando tudo isso novamente? Por que o pesadelo voltou? Por que o mal prevaleceu? Por que aquilo que nós não queríamos nos sobreveio? Por que estamos agora sendo liderados por quem não escolhemos e não queríamos? Por que aconteceu tudo isso? Por que caímos em mãos estranhas? Irmão, é pelo mesmo fato e motivo pelo qual ele permitiu o seu povo do passado cair em desgraça. Sabe por quê? Porque se esqueceram, se afastaram de Deus e da sua palavra. Esqueceram e deixaram de lado os mandamentos do Eterno. Desprezaram as instruções chamada pelo judeu, pelo seu povo na língua hebraica, a qual essa Bíblia foi escrita no seu original de a Torá, a instrução. Quando o povo se esquece da Torá, da instrução do Eterno, ele tem que fazer o povo lembrar desta instrução de alguma forma. Primeiro ele inicia um processo de anúncio pelo amor, tentando levar aquela pessoa, aquela família, aquela cidade, aquela nação, aquele povo a retornar, a fazer um retorno, uma conversão, a fazer a techuvá, aquilo que nós chamamos de arrependimento, a fazer um retorno, uma conversão e voltar para o Eterno, praticando novamente aquilo que ele pediu, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou, abrindo mão do seu próprio eu, do seu próprio ego, do seu próprio querer para agradar
ao Todo-Poderoso. Os métodos do Eterno, irmãos, sempre são e sempre serão os mesmos. Foi assim que ele trabalhou com o seu povo no passado. Foi assim que na época de Oséias, ele trabalhou com o seu povo. Então, é assim também que ele está trabalhando conosco nos dias de hoje. Trabalhando com nós aqui no Brasil. Terra que ele ama muito. Terra que os povos bíblicos, muitos deles, lá do passado, exploraram quando ainda não existia esta nação. Quando ainda existia apenas florestas e densas florestas aqui nesta pátria. Shlomo, filho de David Hamele, o rei Davi, enviou várias caravelas, vários barcos em expedição à terra além do mar, para resgatar destas terras a rica madeira que seria levada para Israel na fabricação, confecção e ornamentação do templo. Era somente madeira? Não. Salomão mandou buscar daqui pedras preciosas, que só se encontra aqui no nosso solo. Animais exóticos da nossa fauna. Levou várias toneladas de ouro extraída do nosso solo para lá. Prova disso está lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que existe ali uma inscrição fenícia, datada mais ou menos de centenas e milhares de anos antes do nascimento de Yeshua. E coincide direitinho, coincide certinho com as datas das expedições que é descrito no livro das Crônicas, que temos aqui nas nossas Bíblias, dizendo que Salomão ordenou expedições ir na terra além dos mares para extrair esses artefatos e levar para Israel. Da onde você acha que veio o nome Solimões? Temos um rio famoso no Amazonas, aqui no Brasil, com este nome, Solimões. Solimões é a palavra aportuguesada do nome do rei que mandou fazer a expedição. Shlomo, Salomão. Então, e muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, irmãos, que mostra que o povo de Israel, os israelitas, tem uma conexão com o nosso amado e querido Brasil. E, semelhantemente ao que acontecia com eles naquela época de Oséias, Josué, está, meus irmãos, acontecendo conosco nos dias de hoje. Estamos vendo, irmãos, a decadência moral no nosso país. E quando eu falo decadência, irmãos, moral, eu não falo apenas de quem não conhece ao Todo-Poderoso, daqueles que estão lá fora, que nós costumamos chamar de ímpios. Eu falo do povo que se chama povo de Deus dentro da nossa nação. Daqueles que portam este livro aqui debaixo dos braços e que se dizem filhos de Deus, servos de Deus, conhecedores de Deus e professantes de uma fé neste Deus. A decadência está grande demais.
O pecado está grande demais. Aquela velha doutrina do tudo pode, Deus aceita tudo, nada é pecado, tudo se pode fazer, tudo me é lícito. Irmãos, isso está acabando com o nosso cenário espiritual, com a espiritualidade do povo de Deus aqui dentro da nossa nação. A profanação dentro dos templos, o suborno dentro dos templos, entre aqueles que se dizem ser líderes, o egoísmo, a avareza, a mentira, o adultério, tanto na sua literalidade quanto no seu sentido figurado, na sua infidelidade, traição à palavra, traição aos ensinos de Deus, traição à moralidade ensinada pela palavra. Simbolicamente é um ato de adultério. Está uma coisa desenfreada e assustadora. Esse negócio do líder, de líderes, usar o povo como escada para subir os patamares, isso o Eterno não aceita mais. Então, ele permite que coisas ruins que nós não queremos venham a acontecer, igual naquela época. Oséias, irmãos, foi um profeta que denunciou estas coisas, que falou dessas coisas, e ele anunciou, ele disse, olha, vai vir um tempo de desgraça, vai vir um tempo difícil, vai vir um tempo de juízo sobre a nação de Israel, por causa do pecado da mesma. E quantos homens, e quantos profetas, quantas mulheres, quantas pessoas usadas pelo Eterno não falou coisa semelhante nos últimos anos, irmãos, sobre aqui na nossa nação. Um dos povos que mais tem sido, irmãos, usado profeticamente para falar de nós brasileiros é o povo africano. Muitos irmãos, pastores, missionários, muitas irmãs de oração lá na África, falando sobre o Brasil, que aconteceria coisas difíceis. Era uma espécie de faxina e era uma espécie também de julgamento, uma forma do Eterno corrigir a nós todos aqui na nossa nação, irmãos. Então, Oséias estava passando por essa situação lá na sua época. E a semelhança da época dele com a nossa é grande demais, meus irmãos. Retornando aqui. Então, o exército assírio, irmãos, ele castigou, ele capturou, ele entrou em Israel, levou cativo, matou quem quis matar, prendeu quem quis prender. Apesar, meus irmãos, do povo tentar, não adiantou, eles foram pegos por esta avalanche. Eles foram, irmãos, vítima deste governo opressor, deste rei opressor da época deles, o rei assírio, que os prendeu e os encarcerou. A muitos matou, levando-os para uma terra pagã distante, fazendo deles prisioneiro. Isso está descrito em 2 Reis, o livro que tem aqui dentro da Sagrada Escritura, 17, 1 ao 6. Então, meus queridos, se o próprio profeta foi ou não testemunha ocular destes acontecimentos, não há nenhum registro. Mas está registrado por quem escreveu, ali em
Segunda de Reis 17, 1 ao 6. Quem escreveu viu aquilo que ele profetizou se tornando real, se cumprindo. Continuando. O livro de Oséias, de Josué, é formado de duas sessões. A primeira sessão começa no capítulo 1, vai até o capítulo 3. Essa sessão caracteriza-se pela sua unidade temática, ou seja, ele possui um tema só. A segunda, de conteúdo mais heterogêneo, abrange o restante do livro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 14. Ou seja, dentro do capítulo 1 até o 3, tem um tema só: corrupção de Israel, transgressões do povo, abandono da Torá e a multiplicação exagerada do pecado. Mostra a perversão e o declínio espiritual do povo, da nação. Já os capítulos 4 até o 14, ele tem dezenas de outros temas e trata de uma outra centena de outros assuntos super variados, que vai desde a infidelidade conjugal da esposa de Oséias até, meus queridos, a comparação, né? E isso foi tomado como comparação entre o relacionamento do Eterno com a nação de Israel. E outros temas, dezenas de outros temas. Então esse livro ele vai falando das transgressões do sacerdote, da omissão do sacerdote em não ensinar o povo, né? No capítulo 4, verso 6, tem lá aquela severa exortação da parte do Eterno, destinada, direcionada ao povo. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Né? Um puxão de orelha da parte do Eterno para os Kohanim, sacerdotes daquela época, que não ensinavam ao povo, por isso o povo era levado à transgressão, foi levado ao pecado e pereceu, enfim. Continuando. A obra de Oséias é apaixonada, cheia de vigor. Neste escrito, mais do que qualquer outro profeta, revela-se intensos e entrelaçados sentimentos de amor e de ira, de esperança e de desilusão. Então, quando lemos o livro de Oséias, nós percebemos uma gama conflitante de sentimentos que existia no coração, na alma deste profeta e que foi colocada dentro deste livro. E isso, isso, meus queridos irmãos, era também uma forma de expressão do sentimento do Eterno, o Altíssimo, para com Israel. Porque Oséias, na qualidade de um marido que foi vítima da traição da sua esposa, ele expressou estes sentimentos conflitantes e ele simbolizava o próprio Eterno. Porque não sabemos se foi amando do Eterno ou se foi espontâneo, mas sabemos que Oséias, ele se reconciliou com esta mulher que o abandonou e que deixou ele para ficar com outro homem. E em determinado momento, ele se reconciliou com esta mulher. Ele tomou ela novamente como sua esposa. E isso simbolizou o amor do Eterno para com a nação de Israel, que mesmo sendo infiel,
mesmo traindo os mandamentos, deixando os mandamentos, mesmo se esquecendo do Eterno, mesmo se entregando aos deuses, a outros deuses, o Eterno queria ela de volta, a nação de volta. Então, o livro de Oséias, ele tem essa característica. E nós percebemos esta gama conflitante de sentimentos impregnado dentro deste livro. Eu te aconselho você a ler todo este livro. São 14 capítulos. Vai valer a pena você ler este livro inteiro. Então, o livro de Oséias, ele está impregnado por esta gama de sentimento conflitante, né? Aonde vemos aqui, né, sentimentos como amor e ao mesmo tempo a ira. O Eterno ama o seu povo. O Eterno ama a humanidade. O Eterno ama Israel, que é o povo dele. O Eterno ama você que serve a Ele dentro das igrejas. Ele te ama. Mas tem uma coisa que ele odeia. Desperta a ira dele, que é o pecado. Quando o ser humano, a pessoa que serve a Ele, se distancia da pureza, se distancia da santificação, da santidade, e se entrega ao pecado, se entrega à corrupção, se entrega à vaidade, à lascívia, à imoralidade. Isso faz com que o sentimento de ira da parte do Criador seja despertado. E isso, irmãos, é algo perigoso. Hebreus, capítulo 10, 31, fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é uma coisa, irmãos, que o ser humano tem que tentar evitar, não acontecer. Despertar, este é um sentimento que o ser humano tem que tentar não despertar. Não deixar despertar no Eterno, no nosso Criador. Porque quando a coisa chega neste nível, irmão, aí entra juízo. E o juízo dele, irmão, é cruel. É muito, irmãos, pesado. Se qualquer indivíduo, autoridade, entrar com juízo, julgamento sobre nós, sempre terá alguém para poder nos livrar. Mas se o Eterno entrar com juízo sobre alguém, quem livrará este indivíduo, esta pessoa, das mãos dele? Ninguém. Somente ele mesmo, com os seus desígnios, vai saber a hora de parar com o juízo. Isso é individualmente ou coletivamente. O Eterno, irmãos, entrou em juízo com a nossa nação. Não sei se você vai gostar de me ouvir falar isso. Eu não queria falar isso, mas é a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade. É para isso que eu estou aqui. Eu não estou perdendo meu tempo. Estou aqui, irmãos, porque eu tenho convicção absoluta que o Eterno levanta pessoas para pregar. E Ele quer que as pessoas preguem a palavra dele, a verdade. Ele não quer que os que Ele levanta fiquem passando a mão na cabeça de ninguém. O Eterno permitiu a nossa nação entrar em um período, e eu chamo esse período de juízo. Não aconteceu o que a grande maioria queria. Eu não queria estar falando isso aqui, mas estou porque sou realista e estou agora, meus irmãos, anunciando a palavra do Eterno e dizendo: irmão e irmã, você que está aí assistindo, que ama a família,
que ama a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de adorar, de cultuar, de servir ao Eterno, que ama e prioriza Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, nós precisamos segurar agora nas mãos do Eterno, do Todo-Poderoso. Eu te convido, baseado nesta pequena introdução que fiz aqui, falando sobre o livro de Osés e a semelhança daquilo que aconteceu naquela época com a nação de Israel, o reino de Samaria ali, com aquilo que está acontecendo conosco. Eu te convido a fazer aquilo que ele, desde o primeiro capítulo até o 14º capítulo do seu livro, tentou fazer com aquele povo e, infelizmente, a maioria não escutou ele. O que ele tentou fazer? Retornem para os braços de Adonai. Voltem-se para Deus. Reconcilie-se com Ele. Estreite a comunhão de vocês com Ele. Busque-o. Ainda que seja sozinho, dentro da sua casa. Não se esqueça, reconcilie com Ele. Volte-se para Ele. Intensifique as suas orações, seu jejum, sua consagração. Retorne à amizade intensa com Ele. Aplique-se a conhecer e a buscar entender melhor a palavra dele, porque automaticamente você o entenderá quando você entender melhor a palavra dele. Faça techuvá, ou seja, retorno. Essa palavra é uma palavra hebraica que significa retorno. Faça um retorno para o Eterno, baseado na obediência aos mandamentos da palavra, crendo no único suficiente Salvador das nossas almas, Yeshua, abraçando o seu testemunho de salvação. Intensifique isso. Por quê? Entramos em um período difícil. Não vou, irmãos, não vou lutar para falar diferente. Eu vou, irmão, ainda que seja com uma pessoa só. Ainda que esteja eu falando sozinho, eu vou pregar e vou falar sobre esta necessidade, sobre esta verdade. Por quê, irmãos? Nós não temos esperança neste mundo. A prova está aí estampada nas redes sociais. Como que o povo protestou, irmão? Botou sua esperança nos guardiões da pátria, os quais não fizeram caso da população. Botamos nossas esperanças, irmão, em governos que, infelizmente, foi muito bem intencionado, mas não pôde ir além do que foi permitido ele ir. Colocamos nossa esperança em uma equipe que trabalhava ao lado deste governo, mas infelizmente esta equipe agora não vai poder fazer muita coisa. Enfim, as expectativas do povo de bem, de muitos de nós, não foi correspondida. Mas eu venho falar aqui, apesar de ter inserido dentro deste livro, irmãos, o contexto político da época. Eu não quero me ater a falar do contexto político dos dias de hoje. Eu quero te levar ao contexto espiritual, religioso daquela época e também dos dias de hoje. Para os nossos dias, irmãos. Vamos nos lembrar daquele que estava coordenando Israel. Daquele que estava chamando o seu povo ao retorno para ele. A romper com a prática do adultério, da mentira, da desonestidade, do suborno. Olha o que nós lemos aqui dentro deste texto. O Eterno tem uma contenda com os moradores da terra.
Chegou a hora, Brasil. Chegou a hora, povo de Deus do Brasil. Chegou a hora, irmãos, judeus messiânicos, judeus nazarenos, irmãos evangélicos. Chegou a hora do povo que crê nesta palavra. Que quem crê nessa palavra e serve ao Eterno de verdade dessa palavra, nessa nação, de acordo com essa palavra, é estas três classes: judeus nazarenos, judeus messiânicos e os irmãos evangélicos. Os demais, meus irmãos, infelizmente, não têm a consideração devida pela palavra, e precisava ter. Mas todos, independente da sua fé, se você é católico, é espírita, é ateu, não crê em nada, nós só temos uma solução para tudo que está acontecendo. Para nós, nossa família, nossa pátria. E essa solução não vem dos guardiões da nação, não vem de homem, não vem de governo, não vem de partido político. A nossa solução vem do Eterno, vem de Deus, vem do Criador, vem do Todo-Poderoso. Ele não trai a pátria, ele não trai a nação, ele não trai aquele que nele confia. Ele não deixa a desejar. Ele pode, quer e vai agir na vida de quem buscar e permitir que ele haja. Então, meus queridos, encerrando aqui essa transmissão, Oséias, ele é, meus irmãos, um personagem que profetizou em uma época conturbada, em uma época difícil, de declínio, de corrupção, de mentira, de decadência espiritual. E ele profetizou muitas tragédias e catástrofes, e essas veio a acontecer. Essas vieram a acontecer. Mas a mensagem central de Oséias era: retornem para o Eterno. Ele vos chama, ele vos quer, ele quer vocês de volta. Voltem às antigas veredas. Voltem a obedecer os ensinamentos, a Torá, as instruções do Eterno. Ele está disposto a aceitar vocês, a restaurar a sorte de vocês. Ele vos ama. Então, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Nós paramos por aqui hoje. Amanhã, permitindo o Todo-Poderoso, eu vou estar retornando na parte da tarde, mais precisamente ali pelas 7 horas, 7 e pouco, para a gente estar novamente estudando o livro de Oséias. Eu acredito que mais umas 2 partes a gente conclui este ensinamento. Eu vou encerrar com uma oração. Querido e eterno Senhor Adonai, eu quero entrar diante de Ti em oração, orar agradecendo por essa oportunidade de poder expor este ensinamento e te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida desta pessoa que se encontra do outro lado. Dá a ela vitória, livre ela, ó Eterno, de tudo o que é mal, de tudo que não presta, de tudo que não te agrada. Faz uma grande obra acontecer na vida de todos. Dai a vitória, Pai. Dai, meu Senhor dos Exércitos, a bênção a ela. Olha para a nossa nação, Pai. Infelizmente, estamos enfrentando um período de juízo. E isso foi, meu Senhor, provocado por causa do declínio, Senhor, espiritual e moral do Teu povo aqui na nossa nação. Infelizmente, Senhor, não estamos passando por um momento bom. Muitos no passado, não todos, mas muitos, brincaram com a Sua palavra. Debocharam da Tua palavra.
não levaram em consideração aquilo que a tua palavra fala. Pecaram, transgrediram e se esqueceram das instruções da sua palavra. Não fizeram, Senhor, caso de todo o ensinamento puro que o nosso Salvador Yeshua veio trazer, Pai. Por isso, agora o Senhor permite que aconteça, Senhor, muitas coisas ruins conosco, assim como aconteceu com Israel na época de Oséias. Que possamos, ó Eterno, que possamos vencer todas as dificuldades, todos os problemas, que possamos te servir com alegria. É o que eu peço, e que o Senhor nos ajude a enfrentar tudo o que vamos enfrentar, Senhor. Tudo que vamos, meu Senhor dos Exércitos, enfrentar, Pai, daqui para frente. Eu acredito que o Senhor está na condução. Independente de quem governa, independente de quem dirige esta nação, o Senhor é o nosso comandante, o nosso guia, o nosso rei, o nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso patrão. O Senhor é aquele que nos sustenta. Por isso eu te agradeço e peço as bênçãos do Senhor para a minha vida, minha família e todos os que vão assistir este shiur, este ensinamento. No nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Divulgue este vídeo. E amanhã eu te convido a estar presente aqui pela página do Facebook, né? Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no nome de Yeshua. Boa noite e shalom a todos.